Hey my friends, what's up? Tio Bom por aqui e finalmente nesse vídeo eu vou esclarecer tudo. Vou falar sobre, afinal de contas, qual é o correto? You and I ou you and me? Pois eu fiz uma publicação dessa no meu Instagram e o pessoal ficou realmente com muita dúvida. Afinal de contas, qual é o correto? E a resposta, a melhor resposta para essa pergunta é depende. Existem situações que o correto vai ser you and I e existem situações que o correto vai ser you and me. Mas afinal de contas, Tibom, quando devemos utilizar um e quando devemos utilizar outro? É errado utilizar algum desses? Depende da situação, depende como você estará utilizando you and I ou you and me. Por exemplo, começando com you and I. You and I deve ser usado sempre como sujeito de uma sentença. O que isso quer dizer? Sempre haverá um verbo após you and I, fazendo a conjugação. Por exemplo, you and I are friends. Você e eu somos amigos. Está correto. You and I are friends. Ou you and I are married. Eu e você somos casados. Correto? Mais um exemplo. You and I like the same things. You and I like the same things. Você e eu gostamos das mesmas coisas. Veja, o you and I, os dois estão como o sujeito da sentença. Então, sempre o você e eu, ele faz a ação que está sendo dita. Então, nunca se esqueça disso. E quando devemos utilizar you and me? Então, sempre que for o sujeito, é you and I, não utiliza you and me. Ficaria como, pegando o mesmo exemplo, you and me are friends, seria como você e mim somos amigos. Por isso que, neste caso, you and me é incorreto e devemos utilizar you and I. Agora, vamos ver o contrário. Quando devemos utilizar you and me? E you and me, o uso correto dele é para quando eles forem o objeto da ação. Veja, agora ele não vai mais ser o sujeito, mas vai ser o objeto. Então, you and me sofrem, por assim dizer, a consequência da ação. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Ele ama você e eu. Então, nesse caso, devemos utilizar you and me. Por exemplo, he loves you and me. He loves you and me. Veja que o você e eu, nós sofremos a ação. Por isso ele acaba se tornando, sendo utilizado como objeto e não como sujeito. Mais um exemplo. He wasn't like you and me. Ele não era como você e eu. He wasn't like you and me. Ele não era como você e eu. Veja, entenderam a diferença? Então, you and I e you and me, as duas estão corretas e incorretas ao mesmo tempo, dependendo como que elas são utilizadas. Relembrando, you and I sempre como sujeito de uma sentença. Então, eles sempre vão estar fazendo ação e por isso geralmente vem um verbo após you and I. E you and me sempre como objeto, sofrendo a ação. Ficou entendido? Deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva e vamos acabar com todas essas dúvidas de inglês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Bye, bye!